Olá a todo mundo que está nos assistindo no canal da Web Rádio Fraternidade. A gente segue com os nossos bate-papos muito bacanas. Lembrando sempre que a gente está fazendo esses bate-papos durante o Sexto Céu. Então, se haver algum barulho, aplauso ou ruído, vocês já sabem que a gente está fazendo durante o céu. Não se incomode, estou aqui com um convidado muito especial, Vitor Hugo. Menino, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço enormemente pela possibilidade de estarmos juntos e que Jesus nos abençoe de todo o coração. Menino, achei muito interessante o tema da palestra aqui no céu, que são as interpretações dos Espíritos da mensagem de Jesus no Evangelho. Eu costumo perceber que sempre quando a gente abre o Evangelho, a gente pode ler a mesma mensagem, mas cada dia a gente interpreta de um jeito diferente. Queria que você começasse falando a respeito disso. Para isso a gente pede a nossa amiga Alcione ajuda, porque ela de certa forma nos oferece base para compreender esse detalhe da vida. Porque ela vai dizer que estudar o Evangelho é como se a gente estivesse num caminho ascensional. Imaginemos uma viagem, a depender de onde a gente está. A gente vai poder falar da paisagem, das condições. Quanto mais a gente avança, mais detalhes, mais riqueza, muito mais coisas nos são proporcionadas. Quando a gente pensa nos espíritos que nos trouxeram a mensagem divina, conseguiram eles traduzir o que ressoava já no coração de cada um deles. De tal forma, o que caminharam, aonde avançaram, eles nos oportunizaram. Então, o que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, é um presente, mas que para nós é como uma voz que ecoa, porque é como se viesse ao longe. E à medida que a gente vai avançando, ela vai sendo cada vez mais atualizada. É como algo que a gente vai descascando essa cebola, que a gente vai ganhando experiência, densidade, de profundidade. E é interessante você falar isso, porque essa interpretação que a gente faz de Jesus com o Evangelho, que é uma das obras do Espiritismo, nos traz uma resposta sobre uma questão que é o tema central também do Congresso, que é o Consolador Prometido. Eu queria que você falasse a respeito. Esse Consolador que nos traz tanta ansiedade, ele já chegou, não chegou? Com certeza, as estrelas do céu se movimentam qual imenso exército em favor da terra. Eis que a esperança surge no além-túmulo naqueles que até então considerávamos mortos. Já não podemos mais descrer, porque em verdade, se os homens se calarem, até mesmo as pedras, as mesas falariam. Temos um instante importante na nossa história. Uma história que por si só, nos seus miúdos, denota um extremado aprendizado ao nosso coração. E quando a gente pensa principalmente na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é aqui a gente vai se deter mais profundamente, a gente aprende um cadimbão a respeito disso, porque os Espíritos nos ofereceram, diante de tamanhas explicações, algo que nós necessitamos na jornada evolutiva, que é referência. Referência é algo indispensável na caminhada. Se a gente pensa a forma de viver, a maneira de escolher, a gente precisa de referências, porque são elas que nos ajudam a nos situar, as nossas necessidades, as nossas capacidades. Sem referência, a gente perde noção até de nós mesmos. Os Espíritos vieram resgatar aquilo que muitas vezes estava perdido em tantos e tantos séculos, que a gente acabou se esquecendo do que a gente veio fazer ao encarnarmos. Então, é algo, quando a gente se debruça nas páginas para entender o sentido da essência, a gente vai no cerne da questão. A gente começa a retomar esse planejamento encarnatório. A gente começa a entrar em contato com aquilo que a gente veio fazer, porque são referências que a gente vai tendo no caminho, essenciais para que a gente não mais esteja perdido. É novamente as palavras de Jesus: eis que não vos deixarei órfãos, estarei convosco até a consumação dos séculos. A obra se faz presente, não como letra morta, espírito vivo a nos guiar e amparar na construção dos nossos passos. E menino, o que a gente pode pegar dessa obra? Como se fosse um segredo que a gente retirasse dessa obra e colocasse no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente comece a nossa caminhada evolutiva e consiga pelo menos concluir a nossa jornada nessa reencarnação.
Eu diria que talvez um detalhe seja fundamental antes da gente lê-la. Porque quando a gente pensa em experiência religiosa, porque ela vai realmente se estabelecer aí como esse aspecto da religiosidade, da espiritualidade sendo trabalhada, acho que um detalhe é essencial para a gente não perder de vista. Já que a gente veio caindo tanto na experiência religiosa, esquecendo tanto de Jesus, acho que é fundamental a gente pensar no Evangelho como uma gestação. O Evangelho precisa ser gestado na gente. Ele não é uma coisa que a gente engole, é algo que a gente mastiga, algo que a gente gesta. E gestação pede tempo, pede trabalho, pede esforço, pede reflexão. Por isso Alcione vai dizer que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. A gente pode dizer que os 3 primeiros é esse processo de gestação. O viver é vir à luz, mas ninguém consegue efetivamente conseguir extrair a essência daquilo sem antes se colocar à disposição. E dizendo isso, a gente quer considerar o seguinte ponto, porque às vezes lê-lo pode criar ainda mais um abismo entre nós e o divino amigo. Pode trazer um efeito colateral. Meu Deus, eu estou muito distante disso. Só que quando na verdade o Evangelho vem para trazer a gente mais perto. Porque ao criar referências não é para que a gente crie distância, mas para que a gente crie a ponte. E quando a gente fala nessa ponte é um processo de gestação. Então a gente deve ir para a lição com uma outra consciência, porque a gente está diante de alimento, que a gente primeiro enxerga, conhece. É o primeiro contato. Mas não só olhar, conhecer, mas a gente vai ter que colocar na boca, que é meditar. A gente começa a mastigar, a deixar as coisas menores, deixar que aquilo começa a fazer parte do nosso coração. Precisa reverberar, passar pelas janelas da nossa alma. A gente começa então a mastigar, o alimento começa a entrar. A gente começa a sentir ele. A partir do momento que ele vai entrando, até chegar ao ponto que a gente começa a digerir e digerir a vida, porque a gente sente a força que aquele alimento tinha a nos oferecer. Então, ter contato com essa obra, com essa grande chave da vida, é uma oportunidade extraordinária, mas que pede consciência e maturidade para que a gente possa penetrá-la como quem deseja gestar o que a gente é e aonde Jesus deseja nos conduzir. É um encontro entre o nosso eu do futuro, o nosso eu do passado e aquilo que a gente pode fazer no presente. E é nesse processo todo que a gente se constrói. É uma obra não de imposição, mas de profunda reflexão, para que a gente possa gestar uma nova consciência que organizará melhor a vida e nos direcionará aos passos. Porque naturalmente uma consciência iluminada ilumina a própria vida. Esse é o nosso grande risco que às vezes a gente tem. Esquecer da faculdade de pensar. E pensar em Evangelho é se aproximar de Jesus no dizer de Emmanuel. Não vai faltar provação todos os dias pra gente encarar e pra gente cuidar dessa gestação, não é mesmo? De jeito nenhum, né? Tem de vez em quando uns enjoozinhos, a gente sente os efeitos colaterais, porque tem o peso da responsabilidade que nasce. É um novo ser que é gerado, mas ele não se desaproveita do velho, porque a gente é uma construção que tem alicerces. É a árvore que tem raízes. A gente cresce para cima, mas não esquece que apesar de sujas, são as raízes que nos sustentam na vida. Excelente. Muito obrigado, menino, pelas palavras, pelo bate-papo. Te agradeço bastante. Também agradeço a todo mundo que está nos assistindo. É isso. Obrigado. Valeu demais.